Então, professor, no trabalho de português, os integrantes sou eu, Leonardo, Kaique e o Dolovetes, terceiro ano do ensino médio. Bem, eu vou começar falando sobre as orações coordenadas. São orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. Elas são classificadas em dois tipos: orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Bom, as orações assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Aí a gente trouxe aqui dois exemplos. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou, fundo. Você consegue perceber... Peraí, aí, ó. Você consegue perceber que de uma oração para outra não houve um conectivo. E eu vou falar sobre as orações sindéticas. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção ou locução coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Bem, orações sindéticas aditivas. As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição e soma. Os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim, etc. Bem, é um exemplo: chegamos à praia e nadamos. Ali temos o conectivo e, que adiciona, além de chegar à praia, eles nadaram. O segundo exemplo: não faz nem deixa ninguém fazer. Ali temos o conectivo nem, que mostra que a pessoa não fez nada e nem deixa ninguém fazer, dando a ideia de soma. Orações sindéticas adversativas. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão e etc. Exemplo: eles queriam sair, porém estava chovendo. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Os conectivos seriam porém e o mas. Agora, orações sindéticas alternativas. As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre algumas opções existentes. Os conectivos que coordenam, né, as orações alternativas são ou e ou no início e ou no final, ora e ora no início e no final, respectivamente, quer no início e quer no final, seja no início e seja no final, e entre outras, né? Agora, dois exemplos. O primeiro: ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. E o segundo: fale agora ou cale-se para sempre. E onde está? No primeiro exemplo está em hora, e no segundo está ou, simbolizando fale agora ou cale-se para sempre. Esses são os exemplos. Orações sindéticas conclusivas. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam conclusões. Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, etc. Primeiro exemplo são adolescentes. Logo irão namorar, usando o logo para terminar a frase, né? Dar uma conclusão ao que ele queria falar. O segundo exemplo: tirou o bolo do forno agora mesmo, então não o pode comer já. Bom, as orações sindéticas explicativas são aquelas que expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Os conectivos que coordenam as orações explicativas são isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois e etc. Descemos do carro, porque o trânsito estava parado. Ela não sabe da novidade, pois não me disse nada. Aqui os conectivos seriam pois e o porquê. Ele está se referindo a algo que aconteceu na oração
anterior. E explicando aqui a oração, que eu acho que a gente esqueceu de explicar, professor. Oração é uma frase que tem um verbo, ou seja, essas orações sindéticas são o que ligam uma oração à outra. Por isso que a assindética não tem conectivo nenhum. E agora eu vou falar sobre o período simples. O período simples ele apresenta apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. Agora, o primeiro exemplo, já acordamos. Agora, o segundo exemplo é, hoje está tão quente. E aí você pode perceber que só tem um verbo. No caso, seria uma oração. Período composto. Apresenta duas ou mais orações. Primeiro exemplo, conversamos quando eu voltar. E o segundo, descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Nos dois exemplos, a gente tem mais de um verbo na frase, caracterizando como um período composto. Então, professor, esse é basicamente o nosso trabalho de português. Espero que o senhor tenha gostado e até uma próxima. Ok, finalizou, né?